Bora para mais um vídeo daqueles que os petistas odeiam. Hoje vamos falar de programas que o Lula faz você pensar que foi ele que criou, mas não foi. Esse vídeo é necessário, porque tem muito petista que acha que o Lula inventou o Brasil, que antes dele tudo aqui era mato. O primeiro programa que eu quero falar é o FIES. Muita gente acha que foi o Lula que criou o FIES, mas o FIES foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso em 1999, substituindo um outro programa que já existia e se chamava Crédito Educativo, que vinha do regime militar. Tá? Inclusive, o meu irmão conseguiu o FIES no ano de 2002, antes do Lula ser presidente. Então, não, o Lula não criou o FIES, ele só fez propaganda. Com esse programa aqui, os petistas vão enlouquecer. Minha Casa Minha Vida. Eles adoram dizer que foi o Lula que criou. Mas não foi o Lula que inventou a roda. Não foi o Lula que inventou o financiamento para casas populares. Quem criou esse programa no Brasil foi o presidente Castelo Branco. Se chamava Fundo Nacional de Habitação. Tá? O Lula apenas mudou o nome e fez propaganda como se fosse ele que tivesse criado. Não foi. Esse programa aqui vai deixar os petistas loucos, o famoso Bolsa Família. Não, petistas, o Lula não criou o Bolsa Família. Na verdade, foi Fernando Henrique Cardoso que criou dois programas de assistência. Um se chamava Bolsa Escola e o outro Bolsa Alimentação. O Lula apenas juntou os dois, inventou um nome bonito, Bolsa Família, e fez muita propaganda. Mais uma vez, ele só mudou o nome. O Lula não inventa nada, ele só muda o nome. Enem. Tem gente que insiste em dizer que o Lula criou o Enem. Não foi. Eu fiz o Enem em 2002, antes do Lula ser presidente. Tá? Quem criou o Enem foi Fernando Henrique Cardoso. O Lula só fez propaganda. Luz para Todos, aquele programa muito útil que leva luz para as fazendas, propriedades rurais. Mais uma vez, o Lula pegou uma boa ideia do Fernando Henrique Cardoso e só mudou o nome. Se chamava Luz no Campo e ele mudou o nome para Luz para Todo e fez muita propaganda como se fosse ele. É muito espertinho esse Lula, viu? E por último, SUS. Isso, o SUS. Parece óbvio dizer que não foi o Lula que criou o SUS, mas acreditem, eu já vi vários petistas dizendo que o SUS foi criado pelo Lula. Eles acham que o Lula inventou o Brasil. Tá? O SUS foi criado na Constituição de 1988, acho que nem o PT existia nessa época, durante o governo do presidente José Sarney. E antes do SUS já existia o INAMPS, que era um pouco mais limitado que o SUS. Mas não foi o Lula que criou o SUS, ele apenas inventou a corrupção no SUS. Mas vale dizer que mensalão, petrolão, escândalo do Banco Master, desvio dos Correios, escândalo dos precatórios e escândalo do INSS, essas são sim invenções dos governos Lula.